A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Então, aquele que não busca conselhos, se fosse na Bíblia a versão street, você é burro. Seja inteligente, procure conselhos. Olá pessoal, meu nome é Philip Murdoch, bem-vindo aqui ao nosso podcast Fala Líder. Nesse podcast nós compartilhamos dicas de liderança no dia a dia, o que a gente vê diariamente. Antes de apresentar os nossos convidados de hoje, quero convidar você a clicar ali no curtido agora. Ah, mas de repente você fala assim, mas eu não vou curtir agora porque eu não sei se eu vou gostar. Faz o seguinte, vamos fazer um trato. Curte agora. Se não gostar, no final você pode descurtir. Outra coisa, já começa a compartilhar com as pessoas, seus amigos, porque você compartilhando nos ajuda a ter acesso a mais pessoas. Hoje, nosso podcast sobre liderança, nós vamos conversar com dois pastores. Um pastor novo e um pastor nem tanto assim. Um pastor que tem muita experiência e outro pastor em acréscimo nessa experiência. Nós vamos conversar sobre o que dá para aprender dos outros e problemas, às vezes, do nosso coração, sobre será que a gente tem dificuldade em aprender de alguém mais experiente? Será que a gente tem dificuldade em aprender com alguém com mais energia? Nossos convidados hoje, pastor Rômulo Menezes e pastor Gladson Ladislau. Bem-vindos aqui, Rômulo, bem-vindo. Obrigado, pastor. Muito feliz de estar aqui, muito feliz de você estar acompanhando a gente. Fiquei muito grato pela parte do mais novo. Acho que ele estava falando de mim. Sim. Quantos anos você tem, Rômulo? Eu estou com 34. Quantos anos de pastor? 6 de pastor. 6 de e pastor? Acho que uns 10 de líder de jovens, adolescentes, crianças. Uau! Então você já é pastor há 6 anos? 5 para 6. Fantástico, que coisa tremenda, tremenda. Muito bom. Da barba branca. Ainda não tem. Ainda não tem. Pastor Gladson, fala aí, bem experiente, e quantos anos de pastor? É um prazer estar aqui, pastor Felipe. Tenho 30 anos, vou fazer 25 de maio agora, eu faço 30 anos de ministério. Maravilha. Estou com 59, quase 60. Então, estou com 60 anos de idade, 30 de ministério. Metade do tempo, praticamente, de vida de pastor. Fantástico, fantástico. É muito bom ter vocês dois aqui. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre essa dinâmica. Na realidade, a nossa vida, nós estamos sempre trabalhando com pessoas mais velhas ou mais novas. Isso acontece no ramo de empresas, dentro de família, isso acontece na igreja. O que você diz? Qual é a vantagem de você ser tão novo? Eu acho que, a vantagem de um líder novo, de um pastor novo, é a velocidade que ele tem. Em regra, quase sempre, os pastores mais jovens, os líderes mais jovens são mais proativos e mais ativos. Então, quando se tem uma oportunidade, a gente tem um ímpeto maior de correr para agarrar essa oportunidade. Obviamente, em alguns momentos isso não é uma vantagem. Às vezes é uma desvantagem. Às vezes é uma desvantagem, mas em regra é uma vantagem. A energia do jovem é o que movimenta a igreja. Falando especificamente de uma igreja saudável é uma igreja onde tem muito jovem, porque esses jovens vão movimentar a igreja, vão gerar a igreja vida em funcionar, né? Então, acho que é uma das vantagens de ser jovem e pastor. E pastor Gladson, o que você diz aí? É tudo isso que o Rômulo falou ou exagerando? Eu já passei por essa fase de ter muito mais energia que experiência. Isso. Hoje, com mais experiência que energia, a gente aprende duas coisas. Primeiro, a gente se esforçar menos na direção certa para dar mais resultado. E depois a gente aprende a multiplicar nossos esforços através de gente que a gente vai treinar, capacitar para fazer aquilo que a gente não consegue fazer. Exatamente. Quando eu iniciei lá, 25 anos atrás, eu tinha muito pouca experiência. Eu tinha muita energia, tinha uma paixão, sabia que Deus tinha falado comigo, mas experiência muito pouca. E eu corri, bati, quebrei pedra e tive pouco resultado. Graças a Deus foi um início, mas o resultado não é o que está sendo hoje, né? Hoje eu tenho mais sabedoria e menos energia, mas hoje nós temos muitas outras pessoas com essa energia. Isso significa o quê? Que os jovens que têm que carregar o peso, é isso? Se carregar o peso, a gente diz para onde ele vai levar o quê. Então é você que manda e ele que faz? Mais ou menos. Mas, na verdade, a gente não manda, né? A gente orienta onde é melhor te fazer. Porque hoje, pastor, a gente tem uma dificuldade
Não é uma dificuldade. É uma facilidade que a gente, às vezes, olha como dificuldade. Que a informação está disseminada para todo mundo. Então, muito do que o pastor Rômulo está fazendo na trajetória ministerial dele, há 30 anos atrás, a gente experimentou na prática. A gente criou algumas coisas que hoje o pessoal usa como normais. E aí, então, ele tem muita informação de coisas que a gente fez, de coisas que a gente vivenciou, de coisas que a gente experienciou, que para ele já é uma coisa normal, mas para a gente era uma coisa muito nova. Então, hoje, a gente tem um pouco mais de experiência em relação a ver algumas coisas que podem dar certo, outras podem dar errado, ou como fazer de alguma maneira ou outra, não fechando para a novidade que sempre vem. E a dificuldade é essa, né? Porque a gente acha que nós já vimos tudo e o pastor mais novo não acredita que a gente viu tudo. Eu acho que, na realidade, nós dois podemos estar um pouquinho desequilibrados no nosso viés a favor do nosso próprio pensamento. Mas você já viu uma situação, Gladson, quando você tinha já visto algo similar e você teve dificuldade em ajudar o pastor mais novo ou a pessoa mais nova a entender que você já tinha passado por algo assim, ou seja, ele falar assim, não, no meu caso é diferente. Você já teve uma situação assim? Algumas situações, e eu aprendi que não adianta a gente discutir com quem quer fazer o que quer fazer. Ele vai fazer. Entendeu? Ele vai acabar fazendo. E eu falo para ele assim, olha só, eu só posso te ajudar na direção que você quer ir. Não tem como eu te amarrar e trazer para uma direção. Então você diz a direção, eu digo como você vai. Se der errado, você volta, a gente conversa. Mas se ele quiser fazer, ele vai fazer. E você é o tipo de líder, Gladson, que depois ele volta e fala, eu não te disse, você é esse... Não. Você não é esse... Normalmente aí a minha formação como pessoa, ela está muito ligada com a questão de quartel. Entrei para o quartel com 16 anos. E isso me fez ter uma mente um pouco diferente. A gente no quartel aprende a ter o plano A, B e C. Então, quando o A dá errado, a gente já parte imediatamente para o B. Isso é ruim, porque a gente muitas vezes não vai com aquela energia toda no A, porque sabe que tem um plano B. Mas quando a pessoa vai para uma direção e volta, normalmente, em vez de apontar o erro, eu dou uma alternativa, um plano B, para tentar minimizar os danos e retomar a direção. E você, Rômulo, você já viu situações onde você estava conversando com alguém mais experiente, mas você sentiu que a experiência da pessoa, de repente, ela estava projetando algo sobre você que ela imaginava que seria a experiência, mas você achava que a sua situação era um pouquinho diferente? Explica isso, isso pode acontecer? Na verdade, pode acontecer e é comum. Uhum. Eu tenho descoberto ao longo desses poucos anos de pastoreio que não importa a idade da pessoa, pessoas são complicadas. Conversando comigo. E depois por mim. E não importa, e eu descobri também que não importa a idade da pessoa, geralmente os conflitos internos são os mesmos. Então, o que eu faço como pastor é fazer perguntas que vão levar aquela pessoa a chegar a uma conclusão que na grande maioria das vezes é lógica. Na grande maioria das vezes ela sabe o que é. Ela só ou não quer concordar, ou o que o pastor Gladson falou, ela quer alguém que diga para ela, faz o que você quer, você tá certo. Então eu começo a fazer perguntas para desconstruir a visão da pessoa, seja sobre mim, seja sobre a situação. Mas e se a gente fizer assim? Mas tá, você quer fazer, mas e se isso gerar isso daqui? E aí no decorrer da conversa, seja no gabinete, seja numa orientação, seja na vida profissional, a pessoa acaba chegando à conclusão de que talvez a ideia dela não fosse a melhor, ou o ponto de vista que ela não tenha pensado. Eu descobri que pela pouca idade é mais fácil fazer assim do que eu tentar fazer pela autoridade. Olha, é assim porque eu tenho 30 anos de ministério. O Gladson tem de ministério o que eu tenho de vida, quase. Então, se ele vira para mim e fala assim, Rômulo, olha, é assim que funciona. Muito provavelmente eu vou parar para ouvir com muito cuidado o que ele está dizendo. Eu não tenho essa moeda. Eu não tenho esse aumento de autoridade. Então, eu preciso construir na pessoa uma influência diferente. Preciso mostrar para ela que talvez eu tenha visto algumas coisas que ela ainda não, e tento mostrar isso. Isso é mais fácil quando você está liderando pessoas mais novas.
mas às vezes acontece, você é pastor de uma igreja, às vezes acontece de você precisar liderar pessoas que têm mais experiência, inclusive na área pastoral. Sim. E como é que isso funciona? Como é que você consegue... quais são algumas dicas de liderança que você daria para alguém? De repente, tem outros pastores nos assistindo aqui. Como é que você lidera alguém que tem mais experiência do que você? Acho que o primeiro ponto é um respeito extremo. A Bíblia fala para a gente tratar aqueles que são mais velhos como se fossem nossos pais. Então, eu já precisei confrontar homens mais velhos do que eu em situações que eu via que eles estavam errados. Então, a forma de eu fazer isso é com extremo respeito e com extremo amor. E na grande maioria das vezes eu começo uma conversa, se for o caso, exatamente dessa forma. Eu falo, olha, a Bíblia me avisa para eu te tratar como se você fosse meu pai. E eu não desrespeitaria meu pai. Então, eu preciso que você entenda que tudo que eu vou falar com você é cheio de amor e cheio de respeito. Então, acho que o respeito, norteando a conversa, e obviamente sendo uma orientação bíblica e sendo um direcionamento bíblico, facilita as coisas. Então, não menospreze a idade das pessoas, não menospreze a experiência. O homem geralmente não sabe o que ele não sabe. A gente ignora aquilo que a gente não sabe. Então, você pode estar verdadeiramente errado, você pode não ter toda a visão, toda a imagem, da mesma forma que ele também não. Então, parta do princípio de respeito, parta do princípio que, como você falaria com seu pai, exorte com muito amor e muito cuidado, procure as coisas que você não sabe, procure conhecer as coisas que você não sabe, as informações que você não sabe. Eu sei que é um jargão, mas toda a história tem 3 lados, né? A verdade do 1, a verdade do 2 e a verdade de verdade, que essa geralmente não é valorada por nenhum dos lados. Então eu geralmente faço assim, pastor, com muito respeito, muito amor, e eu não aponto o dedo. Eu faço perguntas para a pessoa concluir, enxergar as falhas. É verdade, o Gladson, o Romulo falou sobre uma frase muito comum, né? Nós não sabemos o que nós não sabemos, é muito comum e é verdade. Quais dicas você daria para você ajudar? Eu não sei se você já teve uma experiência em lidar com um jovem cabeça dura. Já teve uma situação assim? Já. Então, como é raro. É raro, mas acontece. É raro, mas acontece. É raro, poxa, legal. É raro. Acontece. E como é que você ajuda um jovem que sabe tudo? Ele realmente está convencido de que ele sabe tudo. Como é que você ajuda? Como é que você tem como ajudar alguém assim? Tem como ajudar. Eu estava até conversando na minha devocional dessa semana, até compartilhei com o pessoal na igreja, sobre uma qualificação especial que Jesus perguntou a Pedro se ele o amava. E quando Pedro afirma que o amava, ele fala assim, então você apacenta as minhas ovelhas. Por 3 vezes ele fez isso, lá no finalzinho do Evangelho de João, e essa é uma qualidade que a gente, como líder, e principalmente pastor, tem que ter. A gente não precisa ser bom em tudo, a gente não precisa ser os dons maravilhosos, espetaculosos, mas a qualificação que a gente tem para pastorear e também para liderar é amor, principalmente na igreja, né? Liderar na igreja. É sempre interessante, né, que o jovem cabeça dura, apesar de raro, existem, mas uma das qualificações que a gente tem que ter para o ministério pastoral e para a liderança é amor. Eu estava na minha devocional essa semana e até compartilhei na capela com o pessoal, na chapel, o pessoal da Elan, e quando Jesus foi conversar com Pedro, confrontar Pedro, ele pergunta para Pedro se ele o amava. 3 vezes, e Pedro se entristeceu, e nas 3 vezes Pedro falou assim, eu te amo, sim, eu te amo. E nas 3 vezes Jesus falou, então você apacenta o rebanho, apacenta meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Então, essa qualidade de amar é fundamental para a gente poder liderar, principalmente na igreja, e pastorear. É amor. É olhar para aquele jovem e dizer assim, eu já fui assim. Eu já tive cabeça dura. Ele não está entendendo agora. Então, muitas vezes, a gente precisa deixar ele ter a experiência dele. Eu tive um pastor que foi, talvez se hoje em dia pudesse chamar ele de mentor, Amaury de Souza Jardim, lá na igreja congregacional de Bento Ribeiro. E ele foi um cara assim excelente, que me cuidou de mim, me levou para
todos os lugares, me liderança, me ordenou pastor, e ele tinha essa característica de deixar o pessoal fazer. E aí você aprende na prática que aquela ideia sua que você tem na cabeça, se você fizer de má vontade, pode dar errado a cabeça do outro, porque você tem uma ideia fixa. Então, se você faz a ideia do outro e não a sua, tem grande chance de dar errado, porque você não quer fazer aquilo. Então, você já faz com má vontade. Então, deixa ele fazer do jeito dele. A gente está ali para tentar controlar danos, tentar ajudar ele. E tem que ter, na minha cabeça, um plano B. Para se errar, a gente faz do jeito certo. Sim. Uma coisa que o Gladson falou, que eu acho que é muito interessante, queria ver o que você acha. O Gladson falou sobre a importância de mentores, né? E às vezes eu vejo um erro em jovens do relacionamento que elas querem ter com o mentor. Às vezes são relacionamentos extremistas. Um relacionamento que elas querem ter é obediência total ao extremo, e a voz do meu mentor é a voz de Deus. E o outro extremo que eles têm é não querer ouvir ninguém. Fala um pouquinho aí sobre a sua experiência na vida de jovens. Eu vou falar o que eu faço, então, portanto, é o que eu acho correto, é o que eu acho que é mais saudável. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Sim. Então, aquele que não busca conselhos, se fosse na Bíblia a versão street, você é burro. Seja inteligente, procure conselhos. Então, o que eu faço, pastor? Eu não sou o cara que gosto da rotina de escrita. Olha, aí você vai pegar o seu tênis branco, a sua calça preta, andar 4 passos, pegar o microfone, andar mais 3, falar, eu não funciono assim. Eu funciono com o norte. Rômulo, você tem que fazer aquilo lá, faz acontecer. Ao mesmo tempo que eu sou dessa forma, eu aprendi que na multidão de conselhos há sabedoria. Então, o relacionamento que eu tenho com o senhor é ligar e falar, pastor, estou pensando em fazer isso. E às vezes eu ligo pro pastor Alexandre, pastor, pensando em fazer isso. Pastor Fernando, eu aprendi que quanto mais visões eu tiver, melhor para mim. E eu aprendi isso com você. É verdade. Eu vejo você fazendo isso até hoje. Às vezes tem uma situação que não tem a ver comigo, você me liga, Rômulo, o que você acha? E eu sei que você não tá me ligando porque o que eu falar é o que você vai fazer. Você quer saber outros pontos de vista. Exato. Eu sei que você ligou para outro. Então eu aprendi que essa é a melhor forma, pastor. Foi assim que eu aprendi vendo, e é assim que eu tenho feito, e acho que tem funcionado. Eu acho que você falou exatamente o que eu acredito. Às vezes as pessoas querem colocar todo o peso em cima de um mentor, e na vida a gente pode ter alguns mentores e alguns que têm o conselho deles para algumas áreas vale mais e para outras áreas vale menos, mas essa multiplicidade de mentores eu acho que é algo que nos protege, e se conseguir construir esse tipo de relacionamento, eu acho que você acaba tendo uma vida muito mais estável e muito mais correta e muito mais fácil de trazer de volta se tiver errado em alguma coisa. Mas uma visão, uma dica também, né? Porque você tem mentores em áreas diferentes. Aquela pessoa pode ser um referencial muito bom em uma coisa e outro em outra. Porque você não precisa ter uma fidelidade a um mentor. Aliás, o papel do mentor, a gente tem que entender, a gente está ali para, entre aspas, ser sugado, né? Então você não espera reciprocidade, porque não vai ter. Você tem que se dispor a dar, sem esperar receber nada. Então, às vezes a pessoa fala, pastor, o senhor pode me mentorear, me discipular? Eu falo, posso, agora eu não vou ficar atrás do cara. Mas quando ele vem, eu vou dar uma opinião. E também não exijo que ele faça exatamente o que eu estou dizendo. Eu acho que isso é importante. Às vezes eu já vi mentores darem uma opinião, a pessoa sendo mentoreada decide não tomar essa opinião e eu vejo eles ficarem ofendidos. Assim, verdadeiramente ofendidos. Puxa, o que você pensa sobre isso? Eu acho que eu sempre falo essa frase, né? Pior do que o pessoal achar que o pastor é super-homem, ele achar que ele é. É muito bom. Então, é o cara que acha que ele é o supra-sumo. A opinião dele é final, derradeira e acabou. Não, você está dando uma opinião.
uma opinião não quer dizer que a pessoa vai fazer exatamente aquilo. Mas tem muitos pastores assim, que assim, tem que ser do meu jeito, se não for... Existe pessoas que... Sinceramente, que existe, existe. Eu não convivo com eles. Eu me distancio, né? Não, por sinceramente, escolha. eu não convivo. Graças a Deus, eu tô cercado de pessoas muito legais. Eu tô numa idade também em que eu sou mais buscado do que busco e não lido com pessoas assim que têm esse perfil de tem que fazer o que eu quero, um absolutista ali que, pai, é isso aqui, senão eu vou dar um gelo em você, não almoço mais com você, não tomo café com você. Então hoje eu converso talvez com uns 4, 5 pastores da Elan, almoço, tomo café e tal, sistematicamente, e assim, eu dou opinião, converso, às vezes eu só ouço, só oro com a pessoa. Então, assim, e depois ele vem e fala, já foi bom fazer isso, foi legal, assim, poxa, eu fiz aquilo, deu certo, legal. Mas eu Também não precisa bater pau pra mim, não. Eu descobri, meu pastor, que as pessoas mais difíceis de liderar são os pastores. Sim, e eu também descobri isso. Mas pastores são muito difíceis de liderar. Mas tem outra categoria de pessoas que é ainda mais difícil de lidar, são franqueados. Eles são ainda mais difíceis. Ainda mais difíceis. Mas Romulo, você conhece aquelas pessoas que são assim, o supra-sumo, eles... do meu jeito, ou se não for, como é que você ajuda alguém assim? É difícil, mas acho que todo mundo tem como ser ajudado, pastor. Eu aprendi que o caminho mais fácil para você ser ajudado é você querer ser ajudado. Então eu sempre preguei isso, eu sempre falei isso, olha, eu posso te ensinar tudo que eu sei, que não é muito, mas eu posso ensinar tudo que eu sei. Posso te ensinar a pregar, posso te ensinar como fazer um devocional, posso te ensinar como liderar uma família, posso te ensinar como liderar uma igreja. O que eu não posso fazer por você é te dar a querência, é te fazer querer. Sim. Isso eu não tenho como fazer. Então, acho que o ponto mais difícil com alguém que sabe tudo é você mostrar para ela que ela precisa querer. Porque não adianta, a Bíblia alerta a gente para não jogar pérolas aos porcos, né? E eu acho que é isso, quando a pessoa não quer e você fica tentando, correndo atrás, tentando mostrar, ela só não quer. E aí talvez, é o que o pastor Cláudio falou lá no início, ele precisa testar da forma dele, ver que vai dar certo ou errado, descobrir se vai dar certo ou errado, e quando ele voltar, você como pastor, mentor, líder, tem que ser humilde o suficiente para falar assim, olha, eu já fui cabeça dura dessa forma, eu já bati a cabeça na parede dessa forma, e eu já voltei uma vez e eu já fui acolhido. Então agora é a minha vez de mostrar que eu não sei tudo e acolher também. Glasson, tem dois tipos de conselho, né? Tem alguns conselhos que a gente sabe com certeza que são biblicamente, a Bíblia diz isso e é muito claro. E tem outros conselhos que, puxa, a gente tem a nossa experiência, que não tem esse mesmo peso. Como é que você baliza esses dois tipos de conselho quando você está tentando ajudar alguém? Eu tento fazer do meu conselho o mais bíblico possível. Então, a primeira coisa é essa. Eu tento olhar com os olhos bíblicos aquela situação. Normalmente, né, eu falo para os professores assim, olha, o que você está buscando já está na Bíblia e a gente tem que fazer isso. Se não tem uma situação mais particular, a gente sempre tenta olhar por todos os lados na hora de aconselhar. Então, por exemplo, você viu uma situação sobre um ponto de vista, eu vou tentar enxergar, é tal da empatia, né, que o pessoal fala, como é que ele está enxergando aquela coisa para poder aconselhar sobre aquele assunto. Então ele tem a verdade dele, tem a história dele, tem as certezas dele absolutas, e ele veio para perguntar alguma coisa. É muito ruim quando a pessoa vem já querendo que você valide o que ela quer ouvir. É ruim, mas comum. É muito comum. É o que mais muito ruim. Normalmente ele quer validar para um erro. Então, quando você diz não concordo, não é assim, não precisa nem dizer que a Bíblia diz assim, o bom senso diz que não vai dar certo, a pessoa não gosta. E aí acha que você é pessimista, que você só vê o lado negativo. Não, mas tem tudo para dar errado. Tem tudo para dar errado. Mas, normalmente, né, eu tenho tido muita felicidade de conseguir expor e negar algumas coisas para as pessoas, dizer, não está dando certo, não vai dar certo, mas com muito carinho. Eu consigo que as pessoas não fiquem com raiva de mim. Pessoas têm uma impressão diferente de mim do que eu acho que elas deveriam ter, né? Mas uma das características minhas é eu quero sempre encorajar, né? Eu quero sempre... a minha tendência é isso, vai dar certo, né? Minha tendência é essa.
eu tenho dificuldade quando de como me comportar com alguém que está indo na direção errada, não biblicamente errado, porque é mais fácil, mas, puxa, eu não escolheria isso. Mas ela está bem empolgada com isso, eu fico imaginando, puxa, aquela criança correndo para o pai com um desenho que fez, e aí o desenho é uma porcaria, mas ela está tão feliz com aquele desenho que eu vou falar isso aqui, puxa, você não podia desenhar, não, eu vou falar assim, puxa, que vaca linda, não, é a mamãe, não, ali, e você quer isso, não, é isso mesmo, que conselho você daria a mim de como balizar esse feedback para outras pessoas? Me ajude aqui, vocês dois. Bom, vamos lá. Eu acho que o feedback ele tem que ser o mais verdadeiro possível. A gente aprende que a verdade tem que ser dita com amor. Dizer a verdade sem amor e não dizer a verdade também não é amor. Isso. Então, dizer a verdade em amor eu acho que é o melhor caminho. É difícil, mas é necessário. Isso aí, uma coisa que eu aprendo muito lendo a Bíblia, graças a Deus, né? É que Jesus, ele sempre, quando vinha com alguma pergunta, ele sempre dava outra pergunta para a pessoa. É até um costume rabínico, né? O judeu, ele faz muito isso, responder pergunta com outra pergunta. Então, quando a pessoa vem com uma ideia que eu vejo que não vai dar certo, eu falo assim, e se acontecer isso? O que você faz? Se prepara. E se acontecer dessa maneira? E se não der certo agora? E se isso aqui não for para frente? O que você vai fazer? Que aí é uma forma da pessoa, de eu dizer para a pessoa que ela está no caminho errado, que pode não dar certo, que eu acho que não vai dar certo, e eu já estou antevendo alguns possíveis problemas que ela vai ter. Então eu dou para ela algumas coisas para ela pensar. E eu falo assim, olha, não precisa responder agora. Guarda no teu coração e pensa, se der errado, isso e isso, o que você faz? É uma possibilidade. Eu gosto muito de pergunta, né? Então, posso contar um caos? Claro. Um conhecido foi abrir uma franquia de alimentos. E num lugar que, quando eu ouvi, eu achei terrível. Quando ele falou a escolha do lugar, ele apontou, eu achei terrível. Eu achei que não tinha fit com o local, achei que o ticket médio era alto para o local, não era o público-alvo que estava ali. E eu comecei a fazer perguntas para ele. A forma que eu faço alguma coisa me gerou estranheza no plano dele, né? Então, nesse caso, esses pontos que eu falei me geraram estranheza. Então, eu tento fazer a pessoa entender isso sem jogar um balde de areia no sonho dela. Falei, então, você fez um estudo de mercado sobre a região? Não, fiz. Cara, e o ticket médio, você acha que está adequado pro local? Você acha que o cara que compra um Guaracamp, uma Coca e uma coxinha por R$5 vai pagar 25 no teu lanche? Não, acho que dá. Você acha que o teu cliente está lá? Então eu começo a fazer perguntas para mostrar para ele os pontos que para mim estão gritantes, que não são congruentes. E algumas vezes funciona, outras vezes não funciona. Mas eu ainda não consigo jogar o balde d'água acho que vai dar errado, você vai quebrar. Vocês acham que algumas pessoas, talvez por criação, talvez por capacidade intelectual, têm dificuldade em lidar com esse tipo de liderança? Você acha que algumas pessoas têm que ser simplesmente, não faça. Algumas pessoas você precisa ser mais incisivo? E como é que você, se você acha isso, como é que você discerne qual que é qual? Eu acho que sim, e aí eu acho que é por isso, eu acho que esse é o lindo da pluralidade da igreja denominacional, da gente ter muitas denominações diferentes. Algumas denominações funcionam assim. Funciona. Não pode calça, não pode blusa, não pode barba, não pode careca, não pode isso, não pode aquilo, pode aquilo. Tem um tipo de pessoa que precisa desse tipo de igreja para prosperar. Então você fala para ela, olha, talvez a outra igreja seria melhor pela... Honestamente, eu já fiz isso no Ondas 1. No Ondas 1 a gente fala que para quem não sabe, o Ondas é o curso de apresentação da nossa igreja. É onde a gente vai te mostrar o que a gente acredita, como, porquê, onde vivem, como andam, o que comem. Então a gente fala que no Ondas tem algumas verdades que a gente não pode discordar. E uma dessas verdades é a inerrância da Bíblia. A gente crê que a Bíblia foi escrita da forma que ela foi, na sua completude, Velho e Novo Testamento. Então eu falo, frequentemente, em quase todo o Ondas 1, que se você não concordar desse ponto, por exemplo, talvez você precise de uma outra igreja.
Então, sim, eu oriento a procurar um outro lugar. Eu vejo, pastor, essa situação de pessoas que precisam ser comandadas existe, tá? Uma pesquisa que eu estava vendo outro dia desse diz que 34% das pessoas esperam liderar alguma coisa. Eu acho que todas essas 34 vieram para a igreja. Nunca ser líder na igreja. Mas, normalmente, a gente não tem pessoas que não querem liderar. Elas preferem ser comandadas. Talvez, pode ser por uma formação pessoal, familiar, que ela aprendeu isso, ou profissional. O militar, eu fui militar há 30 anos, então a gente é muito de dar ordem e de receber ordem. Estrado, né? A gente recebe ordem e cumpre. Ou quando tem que dar ordem, a gente exige o cumprimento. Então é muito prático isso. Mas tem gente que tem medo de tomar alguma atitude e prefere que mande ela fazer, para que ela possa dizer assim, olha, eu fiz, errou, a culpa é dele. Algumas pessoas tem pessoas assim. Então tem pessoas que realmente, por um motivo qualquer, não querem tomar decisões. Tem pessoas que se adequam mais a uma igreja e a outra. Isso aí é uma outra situação também. Tem pessoas que precisam usar, de repente, uma roupa de alguma maneira para, assim, tipo, expurgar um pouco do passado dela. Tem pessoas que precisam ter regras mais rígidas, que é para penalizar o tempo que ela passou sem ter regra nenhuma. Mas quando a gente pensa, por exemplo, no nosso contexto de lã, as pessoas preferem muitas vezes obedecer, talvez para responsabilizar o outro por alguma situação que possa acontecer. E eu acho que é justamente por isso que eu não gosto de dar resposta. Raramente em um gabinete comigo, a pessoa sai de lá e fala assim, o pastor falou para eu fazer isso. Raramente eu faço isso, porque o que as pessoas querem é justamente isso. Se der errado, foi o pastor Gladstone que mandou eu fazer assim. Então ela se sente confortável com Em casamento, o que eu ensino para os nossos pastores é exatamente isso, que na igreja a gente não fala para as pessoas casarem. Quem vai casar a gente fala ou casa ou separa, mas quem vai decidir se vai casar ou não é você, e você vai viver com a sua escolha. Não somos nós que vamos falar, poxa, você para acertar tem que casar. Não, para acertar, casar ou separar. A gente vê isso na criação. Adão quando é pego no furo, fala assim, não, foi a mulher que tu me deu. Exatamente. O homem, desde sempre, procura se excusar de suas responsabilidades. E ensinar isso para um homem, chefe de família, hoje com 60 anos, é mais difícil do que ensinar para um cara de 20. Você acha que... Você já ouviu o termo fadiga de decisão? Ou seja, pessoas assim não querem mais tomar decisão. Eles estão cansados de tomar decisão. Já viu alguém assim? Eu sou assim quando eu estou de férias. Quando eu estou de férias, eu não quero decidir restaurante, eu não quero decidir nada. Eu prefiro ir para um lugar que está tudo incluso, porque aí não tem que decidir nada. Eu fico com, não querendo tomar decisão. Olha, eu acho o seguinte, não tomar decisão já é uma decisão. E eu prefiro ser responsável pelas minhas decisões do que pelas decisões que alguém tomou por mim. Então eu prefiro tomar decisão sempre. Ainda que vá me prejudicar mais tarde, eu prefiro sempre tomar decisão. Eu não tenho fadiga de decisão. Você nunca teve isso? Não. Eu tenho que tomar decisão. Eu prefiro ter o controle na mão. Eu prefiro saber o que eu quero fazer e decidir o que eu vou fazer. É mais ou menos o que eu falo com as pessoas, né? Eu não tenho medo de avião. Eu tenho um certo desconforto. Você fala assim, mas você foi desmaiado, mas você voou mais de 1000 horas, você saltou de paraquedas, tudo isso aí. Eu falei, é porque no avião da Gol, da TAM, seja lá de qual for a empresa, eu sou passageiro, eu tô igual uma mala lá atrás. No da aeronáutica, quando eu voava, eu tava com um fonezinho, era da tripulação. Eu tinha um pouco de controle na mão. E eu particularmente, prefiro ter o controle e tomar decisões. Eu prefiro, do que eu ser alguém que é conduzido. Eu não gosto de ser braço para a ideia do outro. Eu gosto de participar da decisão. Eu gosto. Sim. Eu estou naqueles 34% ali que prefere estar na liderança e fazer a coisa acontecer do que simplesmente andar e tocar o barco. Você nunca sentiu isso? Eu, particularmente, fadiga de liderança, não. Pastor, Não de liderança, mas de decisão. Decisão também não. Não me recordo, mas eu acho que isso afeta uma pequena parcela do povo. A mim afeta. Eu acho que quanto mais responsabilidade você tem e mais decisões em múltiplas áreas você tem que tomar, mais fácil de sentir isso. Generoso você dizer isso, obrigado. Mas de fato é verdade, porque olha só, todo mundo toma decisão, vou beber água, vou tomar café, não vou tomar café, mas essas decisões
na grande maioria, são automáticas. A gente não pensa, acho que vou tomar um copo de água. Não, você vai lá. Então, isso é automático. Agora, quando você tem múltiplas empresas, múltiplas pessoas te questionando, múltiplas pessoas, o que o Gladstone falou, o mentor se torna uma fonte, então múltiplas pessoas sugando, entendo que gere isso, mas não acho que é isso que, para a grande maioria do povo, faça com que eles queiram alguém que diga sim ou não. Eles só não querem a responsabilidade mesmo. Algumas decisões são claras, né? Vai fazer isso, vai acontecer isso, vai ser bom, se fizer outra coisa vai ser ruim, mas tem muitas decisões que, independente da decisão, vai sair alguma parcela negativa e alguma parcela positiva, né? Então, as decisões mais difíceis são quando você tem que medir essas coisas, né? Especialmente quando o negativo vai ficar sobre o ombro de outra pessoa. E isso acontece muito, né? O clássico disso é o presidente decidir, nós vamos à guerra, ele decide, ele sabe que pessoas vão morrer, mas ele julga que vale a pena, não vai valer a pena talvez para aquela pessoa que morreu, mas nem para os pais talvez, mas de forma geral, e ele toma essa decisão. Essas são o tipo de decisão que me cansa, né? E se tiver assim muitas, uma atrás da outra, eu fico cansado. Que conselho você daria para mim aqui? Me mentorei nisso aí. E você que nunca sentiu isso. Acho que é melhor o Gladstone. Olha, eu sinceramente, como é uma experiência que eu não sei, assim, de ter que tomar muitas decisões, isso chegar a um ponto de me estafar de tantas decisões, eu não posso dizer com certeza o que fazer, porque eu nunca participei de algo assim. Eu não tenho, por exemplo, 11 igrejas e nem estão 40 franqueados para tomar conta. Somos 12 igrejas porque tem online. 12 igrejas e tem online. Então, não tem 12 igrejas e 40 escolas. E aí 40 escolas, se você colocar, sei lá, 300, 400 alunos por escola, dá tantas crianças e não sei quantas famílias. Eu não tenho esse nível de responsabilidade e de peso. E eu sei que muitas decisões podem afetar famílias. Uma decisão de fechar uma escola afeta muitas famílias. Uma decisão de abrir uma escola beneficia muitas famílias. Então eu não tenho esse tipo de tomada de decisão. Então eu não sei exatamente o peso disso. Mas num caso desse, eu acho que é muito bom e a gente sempre lembrar que a gente não está aqui para fazer alegria ou tristeza de ninguém. A gente está aqui para obedecer a Deus e fazer a vontade dele. Então sempre a gente pode recorrer num caso de dúvida, num caso de ansiedade, de estresse, de o que fazer, recorrer a Deus. Isso aí pra gente é um alívio. E se Deus não fala nada, é melhor não fazer nada. É um alívio. Esse é excelente ponto. Outra coisa que me ajuda, eu faço essa análise mental, é que às vezes uma indecisão ou uma cultura de indecisão vai machucar pessoas também. Então, às vezes, essa cultura de indecisão a gente não pode ter em nossa vida cansados ou não. Quais são o tipo de pessoa mais difícil para você liderar, né? A gente falou recentemente na igreja sobre como lidar com pessoas difíceis, né? O que é alguém difícil, Rômulo? Acho que eu. Eu acho que... É verdade. É verdade, mas eu acho que eu não sou tão difícil, também não sou fácil. Eu acho que o pior tipo de pessoa para liderar é a pessoa que é falsa, a pessoa que esconde as coisas. É muito fácil tratar aquilo que está exposto, aquilo que a pessoa se permite ser tratado. É muito difícil tratar alguém que está sempre nas sombras, sempre falando por trás, sabe? Sempre tentando mexer os pauzinhos. É cansativo e acho que é difícil porque você não consegue trazer à luz. A Bíblia diz que todas as coisas serão trazidas à luz em algum momento e glória a Deus por isso. Mas enquanto não acontece, é muito difícil tratar, é penoso para o líder, é penoso para a igreja, é penoso para o liderado, apesar dele não saber disso, mas eu acho que é o pior tipo. No dia a dia, né, as pessoas dizem que a gente tem mais dificuldade de lidar com as pessoas que se parecem com a gente. Então isso aí é o máximo que a gente tem. Agora, isso que o Rômulo falou é bem verdade. E eu já atendi, né,
como psicanalista, sou psicanalista também. Já atendi como psicanalista, não profissionalmente, mas usando com terapia. Quando as pessoas vinham e queriam que eu cuidasse delas, e eu pedia para elas contarem a história, eu falava assim, olha, agora na semana que vem você repensa e me conta a história de novo, sem as mentiras. Mas sabe que eu estou mentindo? Eu falei, não é mentindo. Você está vendo por um lado seu, que talvez não seja exatamente esse. Então, se você não falar a verdade, eu não posso te ajudar. Então, quando a gente lida com alguém que tem sombras na vida, que tem passados que não quer revelar, tem coisas por trás mesmo, tem um pouco de falsidade, um pouco de falta de caráter, seja o que for, você não consegue ajudar a pessoa, você vai se frustrar, gastar seu tempo à toa, não vai ajudá-la, nem não tem prazer de fazer o teu papel de aconselhar, de pastorear, de mentorear, de liderar. Então esse é um tipo de gente muito complicado mesmo, a pessoa que mente, que falseia a verdade e que esconde coisas. É muito ruim liderar pessoas assim. E a sua dica para ela é falar direto. Vamos reunir depois, só que dessa próxima vez você fala a verdade para mim, é isso? Falar isso. Eu tenho tranquilidade de falar isso. Eu já falava antes, agora que estou chegando nos 60 anos, com carteirinha de 12 que eu vou ter daqui a pouco, sem filtro. Então eu já posso falar. Você acha que pessoas são assim? É uma necessidade dela impressionar outra pessoa, dela engrandecer a experiência, o conhecimento, essa é a motivação de alguém ser falso assim? Eu acho que tem um pouco da pessoa ter vergonha de quem ela é de verdade. Tem uma máxima também, né, que diz que existem 3 eus, né? Aquilo que eu vejo que eu sou, aquilo que os outros veem que eu sou e aquilo que eu sou de verdade. E esse que é a gente de verdade, muitas vezes a gente quer esconder e não quer ver. E quando a pessoa vai para uma situação dessa, ela tem a tendência de culpar outros pelos seus fracassos, seus problemas, tem a tendência de esconder pontos negativos, tem a tendência de não assumir alguns erros que ela comete ainda. E eu lido muito com homens, né? Mais ou menos 15 anos eu trabalho direto com homens, com liderança de homens, com curso de homens, e isso aí eu vejo muito nos caras. O que você descreveu é alguém que por vergonha que está exagerando. Você, Romulo, já viu pessoas que são assim o oposto disso, que é tão negativo, que a visão que elas têm delas mesmas é tão menor do que ela deveria ver, um complexo de inferioridade? Existe isso também? Com absoluta certeza, existe tanto o complexo de inferioridade quanto também a autocomiseração, que apesar dele não acreditar de verdade que ele é aquele pobre coitado, ele se faz de pobre coitado porque ele quer que alguém dê um tapinha. Não, você é bom, você é melhor que isso. Eu acho que existem todos esses complexos, tanto de autossuficiência, de inferioridade, de autocomiseração, que ele se enxerga como menor para ter um afago, mas todos eles estão falseando a verdade em algum nível. Sim. Para deixar claro, quando eu falei falso, eu não estou dizendo que o cara é mentiroso, compulsivo. Às vezes ele só está escondendo quem de fato ele é. E, na minha visão, ninguém gosta de ser vulnerável. Então, quando eu chego para o meu pastor, ou quando eu chego para o meu líder e falo assim, olha, eu sou isso, eu fiz isso, eu estou me tornando vulnerável. E aí existe o medo de, poxa, será que ele vai me olhar com os mesmos olhos que me olhava antes? Será que vai me impulsionar da forma que me impulsiona? Então, acho que a verdade, olhando pelos melhores olhos, é um sentido de autoproteção. Ele quer se proteger, ele quer se manter íntegro, de alguma forma. Eu penso a mesma coisa. E como é que você tira alguém dessa visão? Como é que você eleva alguém ou ajuda essa pessoa? Apontando para Jesus, pastor. Existe, o pastor Gladson falou aqui, achei muito legal a frase, que é um grande risco quando o pastor acha que ele é super-herói. Alguns pastores acham que são bons porque eles são bons. Que a capacidade dele, o curso dele, a profissão dele, o histórico dele fez ele ser bom. A gente só é bom porque a gente tem Jesus. Então eu acho que a gente, sendo mendigo e com fome, mostrar para outro mendigo onde tem pão. Falar assim, olha, eu não sou melhor que você. Eu só achei um lugar, só achei uma pessoa que me tornou melhor. Eu acho que é o único caminho, pastor. Eu não consigo achar ferramentas para isso. É apontar para Jesus. No bate-papo com a pessoa, né? Isso aí faço muito isso, principalmente com homens. Eu acabo contando um pouco da minha história. Aí a pessoa vai ver que como o Gideão era o menor, Deus escama ele. Ou como Jefté,
que era um homem valente, mas filho de uma prostituta, né? Como diz lá em Juízes. Todo mundo tem um mais. Todo mundo tem um mais na vida. Todo mundo tem um mais na vida. E se a gente fica olhando para o mais, a gente não faz nada. Então, a gente precisa entender que o mais, o diabo sabe e Deus sabe. O diabo vai usar aquilo para te travar e Deus vai usar aquilo para te curar e talvez ajudar outras pessoas naquilo que você teve deficiência e cresceu. O meu ministério com homens surgiu depois de uma grande queda minha e de casamento fracassado. Sim. E hoje eu tenho chance de ajudar homens a não errarem onde eu errei. Sim. Mas se eu ficasse só preso naquilo, eu não fazia mais nada. E parava minha vida. A gente precisa entender que tanto Deus quanto o diabo conhecem os nossos problemas. Mas Deus quer curar e potencializar. E o diabo quer usar aquilo para te travar. Então, quando eu mostro para eles isso, eu falo assim, cara, tá, e aí? Você errou. Vai fazer o quê? Você teve isso na sua vida. Vai fazer o quê? Vai ficar sentado chorando? Você vai levantar e vai caminhar no projeto de Deus para tua vida. Então, vamos embora, pô. É por aí, porque todo mundo tem problema. Estamos chegando aqui no final do nosso programa, do nosso podcast. Queria ouvir de vocês, assim, uma dica de liderança para as pessoas que estão nos assistindo, um pensamento, assim, cristalizar alguma ideia de liderança que você possa transferir para as pessoas assistindo aqui. O que você me diz aí, Pastor Rômulo? Eu aprendi que você tem chance de ser dois tipos de líder. Você tem chance de ser um tipo de líder onde você é a tampa do pote, onde está todo mundo embaixo de você e você é o topo da escada, ou você tem a chance de ser um líder que você é um trampolim, uma cama elástica, onde pessoas vão vir, você vai colocar força naquela pessoa, força elástica, quando você soltar, você vai impulsionar ela para cima. Eu aprendi que o melhor tipo de líder é o que impulsiona outros líderes. Isso, biblicamente, é correto. Dentro da igreja é maravilhoso. E fora da igreja, no mundo empresarial, vai te gerar conexões e vai te gerar acesso a inúmeros lugares que você, sendo muito bom, por ser só muito bom, não teria. Então, eleve pessoas. É exatamente isso, né? Salmo 127, sobre filhos são flechas. E a essência de uma flecha é você botou ela num trampolim, né? Você jogou ela para frente. É fantástico, muito bom. Pastor Glass. Concordo com o pastor Rômulo. E por eu estar numa visão muito de preparar a gente, né? Eu acredito que o sucesso deles é a perpetuação do meu ministério. É a perpetuação daquilo que Deus me deu, que eu posso entregar para alguém para continuar. E isso é muito legal, porque o sucesso deles vai engrandecer a igreja, vai engrandecer o meu ministério e vai engrandecer o reino. Ainda que ele saia e vá para outra igreja, ele vai sair e vai fazer uma coisa que tem um pouquinho do meu DNA. O dia que eu for embora, tem gente com o meu DNA liderando em outro lugar. Então é investir em pessoas. Não querer que eles sejam e façam exatamente o que eu faço. Não são clones meus. Sim. Mas são pessoas que vão ter o meu DNA. E qual é o meu DNA? É fazer o máximo para agradar a Deus. Se errar, errar com sinceridade. Não errar com malícia, com maldade. Eu erro, mas eu erro com sinceridade. Eu erro querendo acertar. E como líder, eu acho que esses líderes novos têm que aprender um pouquinho disso. Errar com sinceridade, sempre priorizar Deus, depois a tua ideia, e eu acho que é um caminho bom. Exatamente o que você falou, se a gente olhar para a criação, super interessante, né? Deus nunca quis clones. Hoje em dia estão fazendo clones, mas nunca a criação que Deus projetou era gerar algo novo a partir de múltiplas ou dois DNAs, né? E às vezes na nossa liderança, pessoas querem forçar a liderança dela a gerar um clone exatamente igual. E eu não acho que isso é a vontade de Deus. Excelente aqui. Considerações finais aí, o que vocês aprenderam, o que vocês acham desse podcast, ou alguma coisa aí, um pensamento final? Não, agradecer, obrigado, pastor. Eu tenho um privilégio de estar numa igreja saudável, com pastores e líderes saudáveis. O outro privilégio que eu tenho, apesar de não ter a experiência, é poder contar com homens que têm a experiência e que provaram que, além da capacidade, além do dom, além do talento,
o caráter perpetua, faz as coisas perpetuarem. Então eu, graças a Deus, piso na pegadas de homens de valor. Então eu tô só feliz. Obrigado. Também quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu vou aproveitar e fazer um merchan, né? Sim. Eu gosto de trabalhar com líderes, com homens e de ministério com homens. Né? Desde que eu cheguei na Elan, isso já é um desejo meu. E eu tenho ajudado algumas igrejas a implantar ministério de homens ou revitalizar ministério de homens. Então, se você que está ouvindo aí, você quiser trabalhar ministério de homens na sua igreja, dá uma ligada para mim. Eu tenho um e-bookzinho de graça, tenho um aplicativozinho de graça. Eu vou aí, ajudo você a montar o ministério de homens e o que puder fazer para ajudar. Então, fica meu telefone aí no ar, 99402-8877. Tá? Se você quiser ver de novo, ou não pegou o telefone, você bota de novo aí, mas antes dá uma curtida, dá um like e manda para alguém. Beleza? 021, né? 021. Ok, perfeito, perfeito. Fantástico, pessoal. Muito bom ter vocês aqui novamente no podcast Fala Líder. Eu espero que o meu objetivo se cumpriu do nosso podcast ter mais conteúdo por minuto do que qualquer outro podcast. Quero encorajar você novamente. Curta ali, compartilhe com outras pessoas. Quando você compartilha, nós conseguimos atingir mais e mais pessoas através do conteúdo desse podcast. Quero convidar você também. Nosso podcast sempre sai quartas-feiras, às 10 da manhã, tanto no YouTube quanto também no Spotify. Obrigado, pessoal. Até a próxima.